Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 21 de agosto, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Pio X. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Na Trácia, na atual Turquia, os santos Agatônico, Lótico e outros, mártires, que, segundo a tradição, sofreram o martírio em Cilindre e noutros lugares da região. Morte no século III. Em Roma, no Campo Verano, Santa Ciríaca, que deu o seu nome ao cemitério na Via Tiburtina, que ela tinha doado à Igreja. Morte no século III-IV. Em Útica, na África proconsular, na atual Tunísia, São Quadrato, bispo e mártir, que, juntamente com todo o seu povo, clérigos e leigos, deu testemunho de Cristo e, como bom pastor, seguiu no martírio, 4 dias depois, o rebanho que tinha apacentado. Morte no século III-IV. Em Verona, atualmente no Vêneto, região da Itália, Santo Euprépio, que é considerado o primeiro bispo desta cidade. Morte no século III-IV. Em Fordingiano, na Sardenha, região da Itália, São Luçório, mártir. Morte no século IV. Comemoração dos santos mártires Bassa e seus 3 filhos Teógno, Agape e Pístio, que se narra terem sofrido martírio, Bassa, na ilha Lona, os outros em Edessa, na Hélade, lugares da atual Grécia. Morte no século IV. Em Gévalda, território dos Gábalos, povo antigo da Gália Meridional, na actual França, São Privato, bispo e mártir, que, durante a invasão dos vândalos, capturado na cripta onde se retirava em jejuns e orações, foi flagelado até a morte por se ter recusado a atraiçoar o seu rebanho sacrificando aos ídolos. Morte no ano 407. Em Clermont-Ferrand, na Aquitânia, também na atual França, São Sidônio Apolinar, que era prefeito da cidade de Roma, quando foi ordenado bispo de Clermont, dotado de grande cultura, tanto nas ciências humanas como nas ciências sagradas, e animado de singular fortaleza cristã, opôs-se corajosamente à ferocidade dos bárbaros como verdadeiro pai universal e mestre insigne. Morte no ano 479.
Em Alzira, na província de Valência, na Espanha, a comemoração dos Santos Mártires Bernardo, anteriormente chamado Armede, monge da ordem cisterciense, e suas irmãs Maria Zaida e Graça Zoraida, que ele tinha conduzido da religião maometana à fé cristã. Morte no ano 1180. Em Ungyen, cidade do Tonkin, no atual Vietnã, São José Dang Dinh Nguyen Vien, presbítero e mártir no tempo do imperador Minh Mang. Morte no ano 1838. Em Antananarivo, na ilha de Madagascar, a beata Vitória Rasoamarivo, que, depois de viver em matrimônio com um homem violento e tendo ficado viúva, quando os missionários foram expulsos da ilha, ajudou com grande solicitude os cristãos e defendeu-os perante os magistrados públicos. Morte no ano 1894. Em Alberic, localidade da província de Valência, na Espanha, o beato Salvador Estrugo Solves, presbítero e mártir, que, durante a perseguição, suportou por amor de Cristo todas as adversidades até alcançar a palma do martírio. Morte no ano 1936. Em El Morrot, localidade próxima de Barcelona, também na Espanha, o beato Raimundo Peiró Victori, presbítero da Ordem dos Pregadores e mártir, que, na mesma perseguição, acolhendo fielmente as palavras de Cristo, passou da morte à vida gloriosa. Morte no ano 1936. Perto de Munique, cidade da Baviera, na Alemanha, o beato Bruno Zimbol, mártir, que, deportado da Polônia, sua pátria, dominada por um regime inimigo de Deus, por causa da sua fé foi recluído no campo de concentração de Dachau, onde sofreu cruéis tormentos e morreu gloriosamente. Morte no ano 1942. Em Navis Migrod, na Polônia, o beato Ladislau Findis, presbítero diocesano de Przemyśl e mártir, que foi assassinado por um nefando regime hostil à Igreja e à dignidade humana. Morte no ano 1964. História de Santo Pio X. Origens. Seu nome de batismo era José Melchior Sarto, oriundo de família humilde e numerosa, mas de vida no seguimento de Cristo. Nasceu numa pequena aldeia de Riese, na diocese de Treviso, no norte da Itália, no dia 2 de junho de 1835. Ele gostava de se definir como um pobre pároco da roça. Desde cedo, José demonstrava ser muito inteligente, por causa disso, seus pais fizeram grande esforço para que ele estudasse. Todos os dias, durante 4 anos, o menino caminhava com os pés descalços por quilômetros a fio, tendo no bolso apenas um pedaço de pão para o almoço. E desde criança manifestou sua vontade de ser padre. Quando seu pai faleceu, sua mãe, Margarida, uma camponesa corajosa e pia, não permitiu que ele abandonasse o caminho escolhido para auxiliar no sustento da casa. Ficou no seminário e, aos 23 anos, recebeu a ordenação sacerdotal com mérito nos estudos. Teve uma rápida ascensão dentro da igreja. Primeiro, foi vice-vigário em uma pequena aldeia, depois vigário de uma importante paróquia, cônego da Catedral de Treviso, bispo da Diocese de Mantua, cardeal de Veneza e, após a morte do grande Papa Leão XIII, foi eleito seu sucessor, com o nome de Pio X, em 1903. No Vaticano, José Sarto continuou sua vida no rigor da simplicidade, modéstia e pobreza. Surpreendeu o mundo católico quando adotou como lema de seu pontificado restaurar as coisas em Cristo. Tal meta traduziu-se em vigilante atenção à vida interna da Igreja. Realizou algumas renovações dentro da Igreja, criando bibliotecas eclesiásticas e efetuando reformas nos seminários. Pelo grande amor que dispensava a música sagrada, reformou, também, o breviário. Sua intensa devoção à Eucaristia permitiu que os fiéis pudessem receber a comunhão diária, autorizando, também, que a primeira comunhão fosse ministrada às crianças a partir dos 7 anos de idade. Instituiu o ensino do catecismo em todas as paróquias e para todas as idades, como caminho para recuperar a fé, e impôs-se fortemente contra o modernismo. Outra importante característica de sua personalidade era a bondade suave e radiante que todos notavam e sentiam na sua presença. Pio X não foi apenas um teólogo. Foi um pastor dedicado e, sobretudo,
extremamente devoto, que sentia satisfação em definir-se como um simples pároco do campo. Ficou muito amargurado quando previu a Primeira Guerra Mundial e sentiu a impotência de nada poder fazer para que ela não acontecesse. Possuindo o dom da cura, ainda em vida intercedeu em vários milagres. Consta dos relatos que as pessoas doentes que tinham contato com ele se curavam. Discorrendo sobre tal fato, ele mesmo explicava como sendo o poder das chaves de São Pedro. Quando alguém o chamava de Padre Santo, ele corrigia sorrindo e não se diz santo, mas sarto, numa alusão ao seu sobrenome de família. Nasci pobre, vivi pobre e desejo morrer pobre, assim inicia o seu testamento. Santo Pio X foi batizado com o nome de José Melchior Sarto. Nasceu numa família pobre, humilde e cheia de filhos. Mas, também, era uma família rica de fé em Nosso Senhor Jesus Cristo. Seu local de nascimento e infância foi um vilarejo na região de Riese, pertencente à diocese de Treviso, que fica ao norte da Itália. Sua data de nascimento foi 2 de junho de 1835. Desde pequeno, José mostrou ter inteligência brilhante. Por isso, seus pais decidiram fazer um enorme esforço para que o menino conseguisse estudar. Assim, dia após dia, por 4 anos, José caminhou descalço por vários quilômetros para ir e vir da escola. Sua alimentação nesse tempo se resumia a um pedaço de pão que levava para o almoço. E desde esse tempo de criança, o brilhante José já dizia que queria ser padre. Órfão de pai. Quando se preparava para ingressar no seminário, seu pai veio a falecer. José, então, quis deixar os estudos para ajudar em casa. Sua mãe, porém, não permitiu. Ela se chamava Margarida e era uma camponesa cheia de coragem e fé. Assim, José permaneceu no seminário com o coração dividido por causa e sua família. Mas sua mãe sempre o encorajou a permanecer firme. No seminário, José também destacou-se nos estudos demonstrando, mais uma vez, sua inteligência brilhante. Ordenação e ascensão. José Melchior Sarto, o futuro Papa Pio X foi ordenado padre aos 23 anos. Por causa de sua inteligência, vida de oração, humildade e carisma, ele viveu uma ascensão rápida na igreja. No começo da vida de padre, foi vice-vigário em um vilarejo. Em seguida, o bispo designou o vigário de uma grande paróquia. Por causa de seu trabalho pastoral marcante, foi nomeado cônego da Catedral de Treviso. Depois, foi sagrado bispo da diocese italiana de Mantua. Em seguida, o Papa deu a ele o título de cardeal de Veneza. E, depois do falecimento do Papa Leão XIII, no conclave de 1903, Dom José Melchior Sarto foi eleito Papa. Ele aceitou a missão e escolheu o nome de Pio X. O começo da missão papal. Dom José Sarto assumiu o nome de Papa Pio X, mas continuou a ser quem era, vivendo a modéstia, a simplicidade e a pobreza. O lema de seu pontificado surpreendeu o mundo: restaurar as coisas em Cristo. Este lema foi bastante sentido através de uma vigilante atenção dada à vida interior da Igreja. Além disso, Pio X promoveu renovações na Igreja, como criar bibliotecas e reformar os seminários. Renovou também a música sacra, pela qual nutria grande amor. Outra reforma importante do Papa Pio X foi a do Breviário, o livro de orações que os clérigos utilizam para rezar o ano inteiro. Reformas para os leigos. Grande devoto da Eucaristia, São Pio X permitiu que os fiéis tivessem a grande graça de poderem receber a comunhão diariamente. Ele também autorizou que as crianças acima de 7 anos pudessem receber a primeira comunhão. Sob seu governo, o ensino do catecismo passou a ser ministrado em todas as paróquias, para fiéis de todas as idades, pois ele percebia que os católicos precisavam conhecer melhor a fé que professam. Essas reformas trouxeram importantes mudanças para a Igreja. Previsão da Primeira Guerra Mundial. Teólogo brilhante, São Pio X foi também pastor muito dedicado. Com satisfação ele fazia a questão de se definir como um simples pároco do campo.
Ele anteviu a Primeira Guerra Mundial e isso lhe causou muito sofrimento. Sofreu pelas perdas que a humanidade sofreria e pela impotência de, mesmo como Papa, não poder fazer nada para evitá-la. Dom da cura. São Pio X tinha o dom da cura. Quando ele ainda estava vivo, várias curas extraordinárias aconteceram a doentes que tiveram contato com ele. Homem simples e acessível, ele explicava essas curas afirmando que elas emanavam do poder das chaves de São Pedro. Poder este que vem de nosso Senhor Jesus Cristo. São Pio X faleceu quando tinha 79 anos, em 20 de agosto de 1914 passou a ser aclamado como santo pelos fiéis. Em 1954 foi celebrada sua canonização. Oração a São Pio X. Ó Deus, que destes a São Pio X a graça de governar vossa Igreja com sabedoria, amor e verdade, dai também a nós, por sua intercessão, a graça de sabermos governar nossas vidas, nossas famílias, nossos empreendimentos, para que o vosso nome seja sempre mais glorificado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Pio X, rogai por nós.